Hoje vamos abordar alguns conceitos básicos sobre cartografia geotécnica. A cartografia geotécnica ela pode ser entendida como a representação gráfica dos resultados do mapeamento geotécnico. Entretanto, vem aquela questão: qual a diferença entre cartografia geotécnica e de mapeamento geotécnico? Existe uma diferença? Na literatura, a gente vai encontrar o termo mapeamento geotécnico definido como o processo de análise do comportamento dos diversos elementos do meio físico, atributos do meio físico, que de interesse aí às formas de ocupação. Tá? E a cartografia geotécnica como a representação desses resultados baseados em determinadas interpretações. Então, de certa maneira, a principal diferença entre um mapa geotécnico e a cartografia geotécnica está na interpretação dos dados. Num mapa geotécnico, ele vai te dar as características do atributo. E uma carta geotécnica, ele vai individualizar unidades geotécnicas com base em interpretações das informações disponibilizadas em um mapa geotécnico. Então, de forma muito sintetizada, pode-se dizer que as cartas geotécnicas são os produtos cartográficos que vão retratar a distribuição dos diferentes tipos de rochas e solos, sejam transportados ou residuais, e que vão levar em consideração suas características mecânicas e hidráulicas, num contexto do meio físico, com o intuito de definir todas as limitações, potencialidades e as necessidades de intervenção para a consolidação de uso, seja urbano, seja rural. A principal justificativa para uma cartografia geotécnica está, de certa maneira, no planejamento urbano, num melhor conhecimento dos atributos físicos, seja rochas e solos, nos quais as cidades vão se desenvolver. Mas em qual contexto é decidido a elaboração de uma cartografia geotécnica? O interesse não é só das academias, não é só da pesquisa, enfim. Há um interesse público nisso, justamente visando a redução de riscos a desastres. Lembrando que nos últimos anos, os gastos e, consequentemente, as perdas relacionadas a desastres naturais têm aumentado vertiginosamente. Bom, e nesse contexto, eu acho que é importante citar, em primeiro lugar, o Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos a Desastres da América Latina e Caribe, nesse escritório, a gente tem aí a elaboração da Estratégia Internacional para a Redução de Desastres. E com base nessa estratégia internacional, no Brasil tem-se a Política Nacional de Defesa Civil, que é uma lei e que existem manuais para o desenvolvimento, enfim, padronização de terminologias para melhor orientação e adequação de planos, enfim, para a redução desses desastres naturais. Desastres de um modo geral, porque os desastres eles podem ser naturais, humanos, mistos, tecnológicos, enfim. Aqui a gente está focando nos desastres naturais. Bom, a Política Nacional de Defesa Civil tem uma versão em 2007, mas em 2012 ela é atualizada e desde então é a última versão que nós temos. Essa já é a de 2012, ela já está bem embasada em todas as ações propostas pela Estratégia Internacional de Redução a Desastres, Mas qual que é o objetivo, Quais são os objetivos do Plano Nacional de Defesa Civil?
São 15 os objetivos listados no Manual da Política Nacional de Defesa Civil. Em linhas gerais, todos eles estão relacionados à redução de riscos a desastres, assistência, incorporação de redes de monitoramento, estímulo de ordenação territorial, o monitoramento de eventos geológicos, hidrológicos, enfim, que possam gerar, e mesmo a questão de combater a ocupação nas áreas vulneráveis e áreas de risco. Entretanto, nem todos esses objetivos estão ligados intimamente à cartografia geotécnica. Eu apontei 4 aqui principais, que estão diretamente relacionados à cartografia geotécnica. Quando a gente pensa na incorporação e redução do risco a desastres e as ações de proteção entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais, necessariamente, para que a gente consiga reduzir o risco de desastres, a gente precisa saber onde esses riscos estão. Ainda no âmbito da cartografia geotécnica, a prevenção da identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou a reduzir sua ocorrência. Isso, de fato, é o foco da cartografia geotécnica, o objetivo da cartografia geotécnica. Avaliação das ameaças, das suscetibilidades, das vulnerabilidades de uma determinada área. O estímulo do ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista a sua conservação e a proteção da vegetação nativa, para que a gente tenha um plano de conservação e de proteção, a gente precisa também de uma carta de vulnerabilidades, de potencialidades, e que mostra as características do meio. E, por fim, no combate da ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, para promover a realocação da população residente nessas áreas. Novamente, vem-se com um foco aí a identificação dessas áreas degradadas. Obviamente que a cartografia geotécnica estará relacionada diretamente, indiretamente, com todos esses objetivos. Mas é bom focar em alguns em que a cartografia geotécnica tem uma função bem mais específica. Mas nesse contexto, dos objetivos da Política Nacional de Defesa Civil, da cartografia geotécnica, enfim, aparecem diversos termos, como riscos, desastres, resilientes, que vai estar relacionado à resiliência, ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades, eventos, E a partir de agora, a gente vai definir alguns conceitos básicos para que a gente tenha um melhor entendimento dos termos que são utilizados no mapeamento na cartografia geotécnica. Eventos e acidentes. O que são? Basicamente, ambos estão relacionados à ocorrência de processos geodinâmicos. A diferença entre eles está no registro de perdas ou danos associadas a esses processos. Quando se trata de eventos, não vão ser registradas nenhum dano, nenhuma consequência social e econômica relacionada a esses processos. Já quando se trata de acidentes, então serão registradas perdas e danos aí, sejam sociais, ambientais e econômicos, ok? Porém, quando esses acidentes eles se tornam mais intensos e atingem grandes áreas, uma comunidade, muitas pessoas, e consequentemente gera muitas perturbações, esses acidentes começam a ser tratados como os desastres, que vão ser classificados aí como grandes perturbações que vão resultar aí, em desastres em perdas de grande extensão e que vão exceder a capacidade desses afetados de conviver com o impacto, ou seja, de
se reorganizar sozinhos, sem ajuda externa. Então, só para uma melhor exemplificação, aqui é uma foto de um escorregamento planar, tá? E só com uns bloquinhos de diagramas, a gente tem eventos, né? Percebam quando eu falo em eventos, esse escorregamento planar, ele acontece numa encosta e essa encosta não tem ninguém habitando. Quando a gente fala em acidentes, né? Aqui a gente já mostra um número pequeno de casos em que serão registrados perdas e danos, entretanto, são danos mensuráveis, danos que vão apresentar uma maior facilidade de recuperação. E quando a gente pensa nos desastres, aí sim a gente está falando de um processo geodinâmico que atingiu grandes proporções e um número muito grande de casas, de pessoas. Então, as perdas e danos são muito maiores. Ok? É mesmo só para mostrar como o mesmo processo geodinâmico em cenários diferentes pode ser classificado com termos diferentes. Outros termos que comumente vão aparecer na literatura da cartografia geotécnica são ameaça, suscetibilidade, vulnerabilidade e perigo. A ameaça diz respeito a um fenômeno que pode causar perdas ou danos, caso ele aconteça. Tá? Suscetibilidade está relacionada à possibilidade de ocorrência de um processo geodinâmico, seja natural, seja induzida, em uma determinada área. E vulnerabilidade está relacionado ao grau de perda de um determinado elemento dentro da área afetada por esses processos. Ok? Quando a gente fala em perigo, né, eu estou falando da possibilidade de um processo geodinâmico que pode ser potencialmente danoso ocorrer num determinado local e num determinado período de tempo. Então, em linhas gerais, em síntese, eu posso dizer que perigo é uma condição com potencial para causar consequências danosas. Ok? E por fim, que aí sim vai ser o termo de maior refinamento na cartografia geotécnica, e refinamento eu quero dizer em questão de escala, tá? Vai estar relacionado aos produtos cartográficos de maior escala, que chegam a atingir escalas de 1 para 2000. É o termo risco. Mas o que é o risco? O risco ele pode ser entendido como uma possibilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas, né, quando da ocorrência de um processo geodinâmico. Ok? Na literatura a gente vai encontrar diversos termos levemente diferentes, mas bem leve mesmo. Então, a gente pode, de certa maneira, sintetizar que o perigo o risco, né, é a possibilidade de ocorrência de um acidente. Entretanto, há diversas maneiras de quantificar o risco. Diversos autores propõem relações distintas. No momento, a gente pode aqui considerar que risco é uma função de perigo, vulnerabilidade e dano potencial. Quando a gente pensa em dano potencial, a gente já está fazendo uma relação com perdas mesmo, com valores, coisas desse nível. Então, nesse contexto, a gente tem que o risco, né, é igual ao quê? Perigo por vulnerabilidade por dano potencial. Ainda, né, a gente pode ter outras definições. Quando se pensa em Varnes
1985, né, ele propõe uma relação que é a seguinte: o risco total pode ser função do elemento em risco e um risco específico. Quando a gente pensa em risco total, a gente está falando em expectativa de perda de vida e danos às propriedades. Os elementos em risco são as propriedades, as vidas, etc. E o risco específico, ele diz respeito ao grau de expectativa de perda. E vai acabar sendo uma relação de suscetibilidade e vulnerabilidade. Ok? E por fim, a gente pode colocar apresentar uma relação proposta pelo PT em 98, que ela simplifica um pouco as coisas. Definindo risco como como função de probabilidade de ocorrência de processos destrutivos e as consequências sociais e econômicas potenciais. Lembrando o seguinte, que essas consequências sociais e potenciais, elas são função da vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade, ela está muito relacionada, muito relacionada à suscetibilidade dos elementos, né, em riscos de serem danificados. Então, se a gente pensar, a gente vai ver mais à frente, mas como exemplo, se a gente pensar numa área suscetível à inundação, em que se tem casas ribeirinhas ali, uma população ribeirinha com casas de madeira e também casa um pouco mais distante tem-se casas de alvenaria, né? Qual elemento ali é mais suscetível ao dano, né? Ou seja, qual é a mais vulnerável? Obviamente, as de madeira são mais vulneráveis do que as de alvenaria, tá? E outra coisa, elas também estão mais próximos ao eixo do rio, no caso de inundação, né? Então, só para a gente simplificar a nossa relação, só para a gente simplificar um pouco a nossa definição de risco, a gente vai acabar trabalhando com risco, vai ser função de probabilidade de ocorrência, ou seja, suscetibilidade por consequências possíveis. Isso é tudo, pessoal. Tchau, até a próxima.